A paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. Hoje, momento pedagógico da lição de adultos, que tem por título esse trimestre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E para esta lição de hoje está comigo o irmão Severino, a irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Manu. A paz do Senhor, professor, irmão Severino. Que Deus abençoe, né? Sinta-se bem-vindo hoje. A paz do Senhor, irmão Severino. Paz do Senhor, que Deus nos abençoe, e que a gente esteja aqui sempre diante de Deus, prontos para contribuirmos com as nossas aulas e com um ensino realmente eficaz e que traga saúde espiritual, né, ao povo de Deus e à igreja. Amém, né? O professor Severino, ele falou algo importante, né? Que essas duas palavrinhas aí, um ensino eficaz. Né? E por isso que estamos aqui, para trazer dicas pedagógicas para vocês estarem agregando, né, ao planejamento, à aula de vocês, na lição de número 6, que tem por título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Essa lição, ela vai ter como objetivo expressar a importância da oração pela causa de missões, pontuar a bênção de contribuir para missões, refletir a respeito da vocação missionária. Então, é uma lição bastante reflexiva, mas também que envolve muito fazer, né? E aí, por isso que essa também é a palavra-chave. E eu já quero começar pedindo ao irmão Severino para apresentar a sua dica pedagógica para a lição de número 6. O que o senhor trouxe para nós nesta aula? Amém. Boa noite mais uma vez. Desta feita, vamos trazer uma dica pedagógica sobre a lição de número 6, que tem por título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Bem, para essa lição, nós sugerimos que os irmãos façam uma aula expositivo-dialogada, em que todos os estudantes participem ativamente das reflexões. Muito importante não deixar que o aluno mude o foco da aula, que ele se distraia, e a única forma de fazer isso é trazendo ele para dentro da aula, né? E fazendo isso por meio da participação ativa, por meio de perguntas, né? Você ficar em movimento também, não ficar somente lendo, não ficar estático diante da turma. Tudo isso contribui para que os estudantes participem ativamente e exponham e se coloquem, tragam aquilo que ele pensa, que ele imagina sobre o assunto, quais são os conhecimentos prévios que ele tem daquele assunto, e aí a aula vai fluindo e a gente vai avançando no conteúdo que está proposto para aquela aula. Sugerimos também que seja exposto no quadro ou mesmo no celular um mapa conceitual, de modo que todos que todos, ao observarem, possam ter uma visão global de como fazer missões. O que não é somente indo efetivamente ao campo missionário, mas também orando e contribuindo financeiramente, né? Que é algo que todos podem fazer. Nem todos realmente têm a chamada específica para fazer missões transculturais. Mas nós podemos fazer as missões urbanas, podemos estar orando e podemos estar contribuindo financeiramente para a obra missionária, até porque essa é a missão essencial da igreja e primordial da igreja em trazer e levar a palavra de Deus. Ao final, eu sugiro que nós reservemos mais ou menos uns 15 minutos da nossa aula e solicitemos alguns estudantes, dependendo do número de estudantes que estiverem presentes, se for possível que todos participem, se não, que alguns possam trazer uma frase
que resuma o que cada um entendeu sobre a aula. É uma forma de fazer com que eles sintetizem aquilo que foi estudado e também uma forma de nós avaliarmos até que ponto a aula atingiu os seus objetivos. Então, essa seria a dica que eu traria para hoje. Excelente, né? Muito boa essa ideia de trazer a oportunidade para o aluno expressar um pouco daquilo que ele aprendeu, né, com esta aula, que é de suma importância. Às vezes a gente escuta, né, nos cultos de missões ou em outros momentos na igreja, e é como se já tivesse virado um jargão, mas essa lição ela vem para nos fazer pensar e refletir bem, né, sobre a efetividade da oração dentro das missões e também a importância da contribuição, né? Então, é realmente um momento não só reflexivo, como eu falei no início, mas do fazer mesmo. Eu preciso tanto estar orando quanto contribuindo. Irmã Rosimar, e a senhora, qual dica traz para a gente nesta lição, para esta aula? Irmã Manu, minha amada, essa lição de hoje, né, desse próximo domingo, vai ser uma bênção, vai ser um assunto muito pertinente e nada mais, professor, que iniciar a sua aula com o método debate aberto, né, muito interessante. Se você quiser, professor, pode se dividir a sua turma fazendo um grande círculo, ou dividindo em pequenos grupos. Nós vamos debater, alunos, um assunto, qual seria o papel, né, de cada cristão com missões, enfatizando, querido, que não é todo mundo que é chamado para ir ao campo missionário, né, mas que todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. E essa lição, ela fala da responsabilidade do crente com a obra missionária. Então, será um debate aberto, um debate de reflexão, que com certeza, professor, o seu aluno, ele vai sair deste debate com maior conhecimento, de maior responsabilidade com a obra missionária. E poderíamos também usar um texto base em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a gente pode fazer essa reflexão juntamente com nossos alunos. E a nossa outra dica, queridos alunos, seria uma dinâmica, né? Que essa dinâmica diz missões e eu com isso, né? Seria uma dinâmica de reflexão e seria uma dinâmica bem atrativa. Então, como é que a gente poderia fazer? Nós vamos utilizar alguns materiais, né? Primeiro, nós vamos utilizar uma jarra com suco, uma jarra com água, copos descartáveis e fruta para realizar o suco. É, lembrando, professor, que é muito bom que traga já o suco pronto de casa, né, para servir os alunos. Então, como vai ser o desenvolvimento dessa dinâmica? Primeiro, você vai apresentar uma jarra transparente cheia de água ao seu aluno e diga, né, que fará um suco. Eles vão ficar todos ali, né, parados, pensando. Então, apresente também a fruta. Comece a preparação. Então, no entanto, coloque a fruta dentro da jarra, sem cortá-la, e observe a reação dos estudantes. Com certeza, eles vão ficar. Como é que essa professora vai fazer o suco sem cortar as frutas? Preste bem atenção. Então, tinha que cortar a fruta. Alguns vão questionar, né? Então, explique que a jarra com suco representa sua colaboração, sua participação e sua ação na obra missionária. Também a sua disponibilidade de servir. Os copos, eles vão simbolizar, queridos, os missionários, certo? E a jarra de água vai simbolizar o comodismo na obra missionária, né? Aquelas pessoas que ficam só esperando, né? Não contribuem, alguns só oram, mas não sabem aquela real responsabilidade com a obra missionária. Então, vocês vão explicar aos seus alunos dessa mesma forma. Então, solicite a ajuda de 2 estudantes para servir, certo? Então, você vai servir os seus alunos com aquele suco e eles vão ficar bem felizes, bem contentes, porque eles tiveram aquela reflexão que você explicou sobre a importância da água, como para que serve aquela jarra com água, como o suco, a fruta, os copos. E aí nós vamos explicar, fazer uma breve reflexão
no momento que os alunos vão estar sendo servidos. Nós não podemos dizer missões e eu com isso, porque todos nós temos o compromisso com a missão. Todos nós temos essa responsabilidade de evangelizar e ganhar almas. Eu e você temos essa missão. Por fim, existem 3 formas de fazer missões: indo, orando e contribuindo. Todos os cristãos têm o papel a desempenhar nas missões. Alguns são chamados a ser enviados para o campo missionário, enquanto outros são chamados a apoiar, orar e enviar. O que você quer dizer com essa dinâmica? Então, com certeza os alunos vão falar e vão perguntar. Não adianta eu mergulhar na adoração de Deus com meu coração fechado para missões. Abra o seu coração, represente a estratégia, a ação. Como você poderia fazer para contribuir? Então, nós temos aí, a lição está explicando. Nós vamos contribuir, nós vamos orar e nós vamos ir ou vamos enviar. Não poderia ficar apenas bebendo água na jarra, mas Deus lhe quer fazendo o diferente, querido. Deus quer ver, quer estar sempre ao seu lado, lhe orientando, lhe impulsionando na obra missionária, porque missões é hoje, missões é agora. Com certeza, professor, os seus alunos vão estar mais motivados, vão estar reflexivos, porque eles vão, com certeza, aprender com essa dinâmica a importância de não só estar parado tomando água, mas de fazer, de usar a ação, o ID de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua aula. Amém. E para encerrar essas dicas riquíssimas, né, que o irmão Severino, a irmã Rosmar trouxe para você, professor, eu trago uma que se chama Rede de Ceifeiros, tá? E a ideia aqui pode ser feita em papel normal, certo? Você entregar aí um pedaço de papel a cada aluno, ou pode ser feita com o barbante. Se for com o barbante, o professor ele precisa estar no meio e os demais ali em roda, seja em pé ou sentados em uma cadeira, em que o professor ele vai começar falando, né, citando um motivo de oração ou um motivo para contribuir com a obra missionária. E aí vai passando o barbante para um outro irmão. Irmã Rosimar, qual é um motivo de oração ou um motivo de contribuição para a obra missionária? Aí a irmã vai falar. E assim até que todos tenham participado. A outra forma é pedir que eles escrevam, né? Que aí é mais simples, caso você não tenha barbante, caso seja uma classe em que os irmãos não gostam tanto, né, de se movimentar, dessa dinâmica em si, o irmão pode ir para o papel e pedir que eles escrevam até 3 motivos de oração e até 3 motivos para contribuir, de modo que eles possam, ao final, partilhar, né, no caso do papel, o que eles escreveram ali naquele momento e vocês façam uma oração, né? Tanto para que Deus venha abençoar os mantenedores, quanto prover para aqueles que estão precisando naquele exato momento, e também orações como a saúde espiritual, né? A mente, o cuidado, com até a questão de doenças, né? Como a depressão, que acaba surgindo em meio, né, a esse sair do seu local de origem, né, de onde você está, mas assumindo esse chamado. Então, cabe a nós essa responsabilidade de orarmos, né, de fazermos, de comprarmos essa missão, né, e tanto contribuir como continuar orando por eles, que cada um que estão aí em vários lugares, né, do mundo, fazendo as missões transculturais, ou até mesmo no nosso estado, né, os pastores de campo, e assim por diante. Então, eram essas nossas contribuições para a aula de vocês nesse dia, tá? Esperamos ter contribuído. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, que vocês continuem sendo instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas, para ensinar outras vidas e também estimular e motivar a viver esta palavra viva, né? Que é a palavra de Deus. Irmão Severino, suas considerações?
Eu quero fechar aqui com a citação do texto de Isaías 6:8, que também é o texto áureo da lição 6, que diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que a gente possa orar, que Deus possa nos abençoar e que Ele possa nos dar essa disposição e que a gente possa colocar a nossa vida disponível para que Deus possa nos usar na obra missionária, não somente indo, contribuindo financeiramente, nós possamos ter no próximo domingo uma aula abençoada e que o Senhor possa realmente encher nossos corações desse desejo missionário. É verdade. Irmã Rosimar, suas considerações? É isso mesmo, Severino. Professor, que Deus abençoe a sua aula, né? Esperamos ter contribuído e possa, com certeza, nós termos, a partir de hoje, uma reflexão melhor sobre a questão de missões, né? Com colaboração, com participação e uma melhor ação na obra missionária, porque Deus, ele conta conosco. Verdade. E conta mesmo com cada um de nós, né? Como o irmão Severino falou, nem sempre, nem todos têm o chamado, né, de ir a outras nações, ou até mesmo a outro estado, a outro lugar, mas tem um chamado, né, de trabalhar ali nos bastidores, seja oração, seja contribuindo. Então, que possamos, né, assumir esse chamado. Desejamos que Deus continue abençoando sua vida, né? Somos gratos a Deus e à direção do DENEC pela oportunidade de estarmos aqui servindo ao Senhor. Assim também, compartilhe, comente este vídeo, né? E curta também, certo? Assim também, outros professores que usaram outras estratégias também podem comentar, tá bom? Então, agradecemos a todos, fiquem com Deus, uma excelente aula para você. A paz do Senhor.